Beleza, pessoal, retornamos então para a sequência aqui do preenchimento de planilha de dados cartográficos utilizando software de automação. Estamos fazendo esse exercício no DataGeosys e até o momento nós criamos um novo projeto, fizemos a configuração de geodésia desse projeto, né, com a criação de um plano topográfico local. Criamos um desenho em branco, tá? Projetado em coordenadas planas UTM, e no menu de georreferenciamento nós criamos um projeto de georreferenciamento, preenchemos dados do proprietário, da propriedade e do profissional. O próximo passo agora é fazer a importação dos pontos que vem do relatório de processamento GNSS. Nesse caso aqui nós vamos utilizar esse formato do relatório do GNSS Solutions, que foi o software que foi utilizado no processamento. São esses dados aqui que eu já apresentei no vídeo anterior. Tá? Então o software DataGeosys ele vai ler esse relatório, está em formato RTF, é um formato de texto, vai ler esses dados com os nomes dos pontos, as coordenadas, este, norte e inclusive as altitudes geométricas, e vai ler também os valores de precisão de cada uma destas coordenadas. Vai guardar tudo isso num banquinho de dados e na hora certa ele vai apresentar esses valores todos na planilha de dados cartográfico. Antes da importação no DataGeosys, é importante só fechar esse arquivo aqui, senão ele vai dar conflito no DataGeosys avisando que o arquivo está aberto. Então eu vou fechar ele aqui temporariamente, depois a gente retorna para ele. Então no menu de georreferenciamento, vocês vão importar pontos, relatório do GNSS Solutions. Poderia ser qualquer um desses outros formatos aqui, tá? Vamos utilizar o que vai ser disponibilizado para efeito de demonstração. É esse arquivo aqui, ó, relatório GNSS Solutions SLO 2019 RTF. Eu vou abrir, ele vai processar e está aqui, graficamente ele está me mostrando os pontos do levantamento. Aqui o ponto base, ó, tá? E aqui os vértices do perímetro desta propriedade. Tá? Aqui a sequência de vértices do perímetro da propriedade. Muito bem, está feita a importação dos dados. Uma vez importados os dados, eu posso passar para a etapa seguinte, que é a seguinte, ó, que é inserir os confrontantes. Tá? Para inserir os confrontantes, pessoal, nós vamos precisar desenhar no DataGeosys polilinhas indicando onde começa e onde termina a confrontação. Tá? É bem importante que vocês percebam isso. Não pode ser com ferramenta de linha. Ó, essa aqui não pode ser linha, tem que ser polilinha. Por quê? Porque cada confrontante ele se estende por um número X de vértices e vai mudando ali a direção da confrontação, mas é sempre o mesmo confrontante. Tá? Então tem que ser um elemento só do começo até o final. No caso dessa propriedade rural aqui, a confrontação ela tem apenas 3 confrontantes diferentes. Um começa aqui, nesse vértice mais ao norte, e se estende por esse lado, desce aqui, ó, e vai encerrar nesse último vértice aqui. Isso aqui tudo é um confrontante só. Depois o segundo confrontante começa aqui e termina aqui. E o terceiro confrontante é o restante desses vértices aqui, onde a confrontação é com um riacho, ok? Então eu vou fazer com a ferramenta polilinha, ó, PL, e vou iniciar pelo vértice que se chama BZ26, acho que vocês conseguem ver na tela aí, e do BZ26 a confrontação ela segue esse caminhamento aqui, ó. Aqui ela vem para cá, então por todo esse lado aqui, ó, mais a leste na propriedade,
E o último vértice é esse vértice MS30, tá? Então, ficou assim o primeiro confrontante. Ó. Isso aqui é a confrontação com uma propriedade rural vizinha. Tá? O outro confrontante, isso é bem simples, ó, porque ele começa aqui no MS30, passa pelo MS20 e finaliza no MS10. Então esse aqui é o segundo confrontante, é uma polilinha do início até o final. Ela tem vários segmentos, mas é uma polilinha só. Tá? E o terceiro confrontante é o riachinho aqui, que começa aqui no MS10, e aí, isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Que são aí cerca de 40 vértices. Na confrontação do lado, mais aí do lado oeste, com esse riacho. O DataGeosys, como outros softwares de automação topográfica, eles têm ferramentas para automação, né? Por exemplo, para fazer essa polilinha dentro de uma sequência de vértices. Mas para isso seria preciso que o profissional que fez o levantamento em campo já tivesse se programado e colocado todos os vértices com uma sequência incremental, né? Por exemplo, aqui ele usou esse nome BZ. Se ele tivesse feito tudo BZ 21, 22, 23, 24 e assim por diante, a gente conseguiria ganhar um pouco de tempo fazendo automaticamente essa polilinha. Ó, tá feita a confrontação. E aí eu tenho as 3 polilinhas, cada uma de um confrontante diferente. Tá? Então vocês podem reproduzir essa polilinha aí. E agora sim eu venho no menu de georreferenciamento e eu vou inserir os confrontantes que eu tenho na minha propriedade rural, tá? Eu vou começar por esse aqui, ó, do lado leste. Então, seleciona a opção inserir confrontante, seleciona a polilinha, entra no seu teclado e aí você vai dizer aqui para o DataGeosys qual é o tipo de limite na confrontação. Nesse caso aqui, pessoal, é um limite só do tipo cerca, tá? Do início até o fim. Se eu tivesse mais de um tipo de limite, eu teria que fazer mais de uma polilinha, uma para cada tipo de limite. Esse caso aqui está simples porque é tudo cerca, tá? Ó, LA1 ele já está preparando ali, ó, usando o código que vai para o CIGEF, LA1. O proprietário é o seu José João das Neves. A propriedade é a Fazenda Morro Alto. A matrícula é a 1840, da comarca também de São Lourenço do Oeste. Tá? O código do SNCR teria que ser pego lá com o seu José João. Ele não é obrigatório para o preenchimento da planilha, tá? Apenas a título de informação, mas não é obrigatório. Eu vou pular ele aqui. E o código CNS é o mesmo código CNS da nossa propriedade rural. Deixa eu só pegar ele aqui, acho que era 15. Vou voltar aqui no início. 10 525 dígito 4. Tá? Poderia ser um outro código se essa matrícula tivesse registrada em um outro cartório. Então vou mandar inserir. Agora o DataGeosys está me pedindo para dar um clique na tela, ó, e ele vai colocar aqui do lado a informação de que essa confrontação
é com o senhor José João das Neves, na fazenda Morro Alto. Ok, então está feita ali a primeira confrontação. Eu vou inserir o segundo confrontante. Vou selecionar aqui, ó. Enter no teclado. E aí eu tenho o segundo confrontante é com a estrada. Essa informação de largura da faixa de domínio não é mais obrigatória. Eu posso simplesmente dizer aqui, ó, que o nome da confrontação é com a rodovia SC 480. Não tem o nome de propriedade não tem matrícula, só mandar inserir. O DataGeosys está me pedindo para dar um clique na tela. E agora, ó, vou colocar aqui que essa é a rodovia SC 480. E o terceiro confrontante, de novo, menu de georreferenciamento, inserir confrontante. Seleciona a polilinha, entra no teclado. Tipo de limite, agora vem um limite artificial. Desculpa, um limite natural. Limite natural do tipo 1, LN1, corpo d'água ou curso d'água. A largura do corpo d'água não é mais obrigatório, também não é mais obrigatório a direção, né? Se a indicação é a montante ou a jusante, né? Nada disso é mais obrigatório, basta aqui anotar o nome do corpo d'água ou do curso d'água, Arroio do Sal. Inserir, aí ele está me pedindo para dar um clique na tela, e quando eu dou o clique aparece o nome, eu vou colocar aqui do lado. Muito bem. Então, inserimos as polilinhas com a confrontação e na sequência fizemos também a inserção dos confrontantes em si. Os próximos passos são criar uma gleba e fazer o gerenciamento dessa gleba antes de gerar a planilha do Sigef. Eu vou interromper esse vídeo e aí eu volto na sequência com os passos de criação e gerenciamento de gleba.